Vamos voltar a falar sobre essa polêmica da liberação do porte, do uso da maconha pelo Supremo Tribunal Federal, faltando apenas agora a definição da quantidade da maconha. Eu estou com o deputado federal, ex-governador de Pernambuco, ex-ministro da Educação, Mendonça Filho. Mendonça Filho, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde àqueles que nos acompanham por meio do seu programa. Olha, a reação, eu estou vendo aqui pelas manchetes, hoje em vários jornais, em vários sites de notícias, portais, o próprio portal da Câmara Federal, o presidente Arthur Lira dizendo que vai apressar agora a PEC, que aí é uma mexida na Constituição para reverter essa decisão do Supremo. Vem reação pela Câmara, deputado? Vem sim, na verdade já está em andamento, né? Primeiro foi votado no Senado Federal a PEC, que coloca claramente no texto constitucional que tanto tráfico como porte de entorpecentes, drogas, maconha incluído, é ilegal, né? Constitui crime. Quem define a penalidade é a lei, e a legislação, ela inclusive já estabelece essa penalidade, que ela é branda, para dizer quase nenhuma. Quem for pego, por exemplo, fumando maconha, não vai ser preso, de acordo com a legislação atual. E ninguém intenciona, por exemplo, no parlamento, prender alguém porque está fumando maconha. Agora também não dá para liberar o consumo, como quer o Supremo Tribunal Federal, porque quando você libera o consumo, na prática, você está legalizando o tráfico. Porque como é que você vai consumir um produto, ele vai chegar às suas mãos? Vai chegar por meio do sistema de distribuição, que hoje é um sistema ilegal, que é o tráfico de drogas. E também a produção desse entorpecente, dessa droga, maconha, o que seja, também tem uma produção ilegal. Então você tem a produção que é ilegal, a comercialização que é ilegal, a distribuição que é ilegal. E o consumo, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, pode ser admitido como algo de uma infração administrativa, que naturalmente é absolutamente inadequado e uma invasão na responsabilidade, na competência constitucional do Congresso Nacional. Isso que o senhor falou é muito importante até para o público saber que, pela própria legislação atual, uma pessoa que está usando a droga não vai para a cadeia, inclusive TCO. Não vai responder nenhum processo. Hoje é assim, sem mudança nenhuma na lei. Sem a decisão do Supremo, já é assim. Agora, quando quer transformar a situação legal, aí passa por cima do Congresso Nacional, que são deputados e senadores que são eleitos para mudar a lei. O Supremo não pode mudar a lei, pode, deputado? De forma alguma. O Supremo interpreta a lei, o Judiciário interpreta a legislação. Na verdade, o Brasil vive hoje uma bagunça institucional. E, infelizmente, eu devo dizer, o Supremo Tribunal Federal tem contribuído para isso. Deveria ser o poder mais moderador, mais moderado nas suas posições e quer se envolver em tudo, aborto, consumo e porte de maconha. Quer dizer, eu acho que está tudo fora da casinha, me permita dizer. Se a sociedade tem disposição de discutir a legalização do consumo de drogas, quem tem que fazer isso? Como ocorreu nos principais países que avançaram nessa temática. Aliás, é importante que se diga, onde houve legalização de drogas, a coisa descambou para o aumento da violência, como, por exemplo, no Uruguai e Portugal, onde houve modificações na legislação, permitindo o consumo de drogas. Só que nesses países e nesses casos, você legalizou também a comercialização. E, deputado, não esquecendo a situação, por exemplo, dos Estados Unidos, nós temos o caso, por exemplo, da Califórnia, e tem San Diego, São Francisco, onde você tem a legalização, a comercialização, e a maconha lá, ela foi potencializada. Não é a mesma maconha, ela tem até
16 vezes mais potência, THC, substância entorpecente. Eu, por acaso, até visitei a Califórnia no início desse ano. Tive um evento relacionado à tecnologia da informação e educação lá na Universidade de Stanford e fiquei, assim, espantado e chocado com o que eu vi em São Francisco, que é uma cidade importante na Califórnia, né? A quantidade de pessoas drogadas nas ruas é uma verdadeira cracolândia, né? De drogados nas ruas. E necessariamente não estou falando de crack, não. O que as pessoas muitas vezes minimizam, que a maconha é uma droga em tese leve, ela, na verdade, primeiro destrói o cérebro das pessoas, quando consumida em grande intensidade. E segundo, ocorre o que você acabou de dizer, Cardinal, é a porta de entrada para outras drogas. E os traficantes, que são maliciosos, perversos, eles querem o vício do cidadão. E, evidentemente, que eles vão investir em drogas que viciem mais rapidamente, como é o caso do crack. Na Europa é muito comum o haxixe, que é uma maconha prensada e com outros produtos químicos que potencializam essas drogas, a capacidade de absorção das substâncias que geram dependência e alucinações, né? Então, na prática, o que você tem é que, por meio da maconha, você vai ter uma sociedade de zumbis, pessoas aí vagando pelas ruas, como ocorre nessas cidades, como você bem citou, San Diego, São Francisco e várias outras na Califórnia e outras partes do mundo, que adotaram esse tipo de lógica, né? A Holanda, em algum momento, também adotou uma liberalização excessiva e depois teve que recuar. O Uruguai teve uma péssima experiência com a explosão da violência provocada por traficantes, mesmo tendo locais onde poderia se comprar legalmente a maconha. Portugal também teve uma experiência péssima nesse aspecto. Então, a decisão do Supremo, para mim, ela confronta a sociedade, os valores cristãos, aquilo que quer a população e que deseja a maioria da população. Se, porventura, a gente quisesse até legitimar uma decisão soberana do povo brasileiro, deveríamos aprovar um projeto de decreto legislativo de minha autoria, que prevê um plebiscito. E aí sim a população pode decidir se quer ou não a legalização de drogas, inclusive da própria maconha. Eu entendo e percebo claramente no diálogo que eu estabeleço no meu dia a dia que a grande maioria é contrária porque sabe o mal que causa as drogas para a sociedade em qualquer parte do mundo. Um problema que eu não vi o Supremo discutindo, e quando houve algum trecho de algum ministro, foi pouquinho. Eu vi mais sobre essa questão do parlamento, o ministro Luiz Fux falando mais sobre a questão do parlamento ter que decidir sobre a legislação, sobre a questão da droga, né? Foi uma opinião divergente dos demais. Agora, na questão da saúde pública, eu vi pouca coisa se falando, porque não se falou, por exemplo, que a maconha, o ato de fumar e o ato hoje de usar a maconha com esses vapes, eles usam o óleo de maconha no vape. Outro dia tinha até um ator famoso dizendo que a cantora famosa foi introduzida no vape com óleo de maconha. Isso eles não falam. Causa câncer, as doenças que o tabagismo normal, o tabaco, causa, as doenças que o tabagismo causa, a maconha também causa. E a conta da saúde pública, deputado, não bate. Por exemplo, eu estava vendo sobre o tabagismo, o tabaco, o cigarro, que é um exemplo para a maconha se for liberada desse jeito. A arrecadação chega a 3 bilhões, mesmo com o imposto lá no alto, 3 bilhões. Só que o gasto na saúde pública com efizema, doenças coronárias, os cânceres provocados com cigarro chega a 18 bilhões. Quer dizer, a conta não fecha. Exatamente, Carino, exatamente. Essa conta não fecha, né? É um gasto extraordinário. Recentemente, a Anvisa vetou a legalização do vape, que é esse cigarro eletrônico chamado. Você veja a contradição. Você torna ilegal o vape, que
causa um mal terrível e provoca câncer, principalmente esses cigarros importados sem nenhuma supervisão, e, ao mesmo tempo, o Supremo libera o consumo de drogas como a maconha. Para mim, isso é inacreditável, né? Houve, de fato, votos no sentido contrário, do bom senso, ao meu ver, como é o caso do ministro Luiz Fux, que foi direto ao ponto. Juízes não são eleitos, juízes são nomeados. Né? Não tem a legitimação do voto popular, da representação popular. Eles não podem legislar, eles interpretam as leis, e, portanto, eles têm que atuar dentro do seu quadrado e não invadindo a competência do Parlamento, do Congresso Nacional. O próprio ministro também, André Mendonça, teve uma posição também muito firme quando defendeu que o Supremo deveria ser mais, diria, tímido nessas discussões, nesses debates, porque é uma seara de competência e responsabilidade do Parlamento. E aí, infelizmente, o Brasil hoje está de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Tudo fora do seu, vamos assim, lugar. E o Supremo, ao meu ver, extrapolando sua competência constitucional, invadindo a responsabilidade que é do Congresso Nacional. Se a sociedade quiser, pressiona o seu parlamentar para modificar a legislação. E não venha com essa conversa de que quem fuma maconha vai para a cadeia, preso. Isso não existe, não. Quem é preso é quem está traficando. E quem decide se está traficando ou não, e o volume do produto, do entorpecente, em posse de um cidadão, que pode se constituir uma caracterização de tráfico, é definido pelo juiz, não é pelo policial, não. O policial pode até prender uma pessoa, levar para prestar depoimento, mas no dia a dia do cidadão brasileiro, quem fuma maconha nunca foi preso. É uma advertência, é uma cesta básica no máximo. Ou seja, não tem essa de imaginar que você está levando pessoas que consomem maconha para a cadeia, porque isso não aconteceu e não acontece na realidade do Brasil. Apenas se cria uma certa fantasia para justificar a legalização que muitos defendem. Deputado, muito grato aí, viu? E espero que o senhor esteja qualquer dia aqui em Pernambuco, seu estado, que agora está em Brasília, para conversarmos no tete-a-tete aqui, pessoalmente. Um grande abraço. Será um prazer, Cardinal. Um abraço para você, um abraço para todos os seus internautas que acompanham você nesse programa de grande sucesso. Quem tem medo da verdade? Eu, Cardinal, não tenho. Se inscreva no canal.